Crianças do terceiro ano, sejam muito bem-vindas. Hoje a nossa videoaula vai ser sobre a disciplina de História. No capítulo 3, na página 274, vamos falar, crianças, sobre os meios de transportes. O ir e vir em diferentes épocas, ok? Bem, crianças, os meios de transportes são utilizados para levar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Bom, vamos falar do primeiro meio de transporte, ó. O transporte terrestre, tá? Aqueles transportes, ó, por exemplo, o trem, moto, o que mais? O carro, os ônibus. Sim? Muito bem. Os meios de transporte terrestre são aqueles que se locomovem, tá? Pelo espaço, ó, terrestre. Os meios de transportes aquáticos, que são aqueles que se deslocam na água, no mar, em rios ou em lagos, tá? Temos, por exemplo, aí nessas imagens, o navio, os barcos, canoas, enfim. Temos outros meios de transporte também, como, por exemplo, os aéreos, aqueles que se deslocam pelo ar, como, por exemplo, os aviões, os helicópteros. Muito bem. Outros tipos de transporte? Sim, o coletivo. Muito bem. Os ônibus, os metrôs, né? Bom, meios de transporte que podem levar acima de 60 passageiros. Olha que legal, né, crianças? Muito bem. Essa imagem aí do transporte coletivo, tá? Muito utilizado nas cidades. Por quê? Contribui também para a redução do congestionamento e da emissão de poluentes nas grandes cidades. O metrô, por exemplo, olha só, né? O transporte subterrâneo leva uma grande quantidade de pessoas. É um transporte também muito utilizado pelas grandes cidades no Brasil, como, por exemplo, em São Paulo, né? Ok. Na próxima página, crianças, vamos falar sobre os meios de transporte no passado. Por exemplo, temos grandes imagens aí, né? Antigamente, os transportes eram puxados por animais, como vocês podem perceber, que é o caso das charretes, né? Os bondes, não é isso? Olha só, logo no início, né? Aí, quando há 100 anos atrás, né, existiam aí os meios de transporte que eram puxados por animais. Depois, com a evolução desses transportes, em 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde elétrico do Brasil. Tá? Temos também aí, por volta de 1900, a bicicleta, muito bem, a bike, né? Um meio de transporte aí muito utilizado pelas pessoas, até por causa da prática esportiva também, né? Muito bem. Na década de 1890 chegou o primeiro automóvel, né, crianças? Pois bem, o veículo a motor. Ok. Precisamente na página 244, nós temos convivendo no trânsito. Crianças, bem, vamos falar sobre as regras de convivência no trânsito, né? Os pedestres são pessoas que se locomovem a pé. E o que eles precisam entender? Que nós, pedestres, precisamos seguir algumas regras de trânsito, como, por exemplo, andar nas calçadas, observar e respeitar os semáforos, atravessar na rua, observando a faixa de pedestres, tá? Em seguida, prestar atenção, né, com essa questão das ciclofaixas, ó, sinalizadas aí, né, onde passam as bicicletas, né, os ciclistas, não é isso? As placas de sinalização, seguir as regras com cuidado, né? São atitudes, crianças, que nós podemos evitar muitos acidentes, tá? Observar também a questão dos condutores, né? Que eles possam ser respeitosos com as pessoas
e principalmente com as pessoas com deficiência, né? Enfim, vamos aí falar justamente sobre isso, crianças. Acessibilidade urbana. Bem, por essa imagem, crianças, vocês podem perceber a dificuldade das pessoas com deficiência, né? Principalmente as pessoas aí com deficiência física, né? Por causa das calçadas, olha só. Tá vendo? Não tem uma rampa, possa ter a mobilidade para descer, né? Ou subir, enfim, tá? Essa acessibilidade, crianças, no trânsito, é direito de ir e vir de todos em vias e edifícios públicos, ok? Por exemplo, o que dificulta essa locomoção? Né? A falta de um piso tátil, a falta de uma rampa de acesso, tá? Calçadas mal conservadas, ruas esburacadas. Vocês podem perceber por essa imagem, tá? Algumas pessoas circulando, né? E as ruas totalmente inadequadas, né? Com problemas. Bom, e o que é essa acessibilidade, tia? Bom, no artigo 53, crianças, da nossa Constituição, nós vamos estudar isso futuramente, vamos falar aí do artigo 53 que garante esse direito. A acessibilidade é um direito que garante às pessoas com deficiência de mobilidade reduzida a viver de forma independente. Olha só que legal, né, crianças? Isso está garantido, ó, desde 2015, foi aprovado, né, pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência.